Olá, queridos viajantes da Palavra de Deus, sejam muito bem-vindos a este canal. Tudo bem com vocês? Para vocês que ainda não me conhecem, eu me chamo Mari Garcia. E se você ainda não está inscrito aqui, este é o momento que você pode se inscrever. Ativa o sininho aqui embaixo para o YouTube te avisar toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. Me segue lá nas minhas redes sociais, eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vai ser um prazer falar contigo. E deixa suas dúvidas, seus comentários lá, que sempre que possível, prometo, eu vou tentar responder você. Unprecedented summit, bringing together old and new friends here to Israel. The foreign ministers of Israel, Morocco, Bahrain, the United Arab Emirates, and Egypt, standing together in Israel. Just a few years ago, this gathering would have been impossible to imagine. Jared Kushner, genro do ex-presidente americano Donald Trump e encarregado do processo de paz no Oriente Médio, durante a gestão do sogro, celebrou nesta segunda-feira o segundo aniversário dos Acordos de Abraão, recordando que foram possíveis porque o governo adotou uma abordagem diferente. Com a ratificação dos Acordos de Abraão, em 15 de setembro de 2020, na Casa Branca, Israel estabeleceu relações diplomáticas com Emirados Árabes e Bahrein. Os Acordos de Abraão aproximaram Israel e o mundo árabe, disse Kushner, que foi cofundador do Abraham Accords Peace, Acordos de Paz de Abraão, Instituto, um instituto lançado para reforçar os laços entre os membros do pacto e estimular a inclusão de novos signatários. Kushner foi fundamental na negociação de Acordos de Abraão, os acordos de normalização que Israel assinou com os Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Marrocos e Sudão em 2020. Acho que há muito mais para construir, mas espero que o atual governo se concentre nisso e trabalhe para fazer isso, porque quando todo o conflito árabe e israelense terminar, acho que você terá uma era de prosperidade e paz naquela região, que durará muito, muito tempo, disse Kushner. Basta olharmos 2 anos depois, ao início dos Acordos de Abraão, para o que já aconteceu. Israel nomeou embaixadores, abriu embaixadas e escritórios diplomáticos nos Emirados Árabes Unidos, Bahrein e Marrocos e vice-versa. Muitos israelenses já viajaram para os Emirados Árabes Unidos e centenas de transações comerciais também já tiveram a possibilidade de acontecer. Os Acordos de Abraão são uma forma rara de política externa. Porém, isso tudo é bíblico. Chegará o tempo em que os líderes de Israel entrarão em uma aliança e um acordo de paz com outras nações árabes, para formar uma aliança para a segurança contínua de Israel, em toda a região do Oriente Médio. Parece que este acordo de Abraão já deu início a este processo de paz descrito nas Escrituras. À medida que o acordo de paz cresce e se expande em todo o mundo até certo ponto, expressa um alívio em regiões como União Europeia e Nações Unidas, Reino Unido e em toda a América. Digamos que este crescente acordo de paz produz uma ilusão de que as coisas estão melhorando progressivamente no Oriente Médio. Mesmo que nós sabemos que não é bem isso por detrás das cortinas. Deus tem uma perspectiva um pouco diferente. Quando lemos Isaías 28, versículo 14, nós vemos assim: portanto, ouçam a palavra do Senhor, zombadores.
vocês que dominam este povo em Jerusalém. Vocês se vangloriam dizendo: fizemos um pacto com a morte, com a sepultura fizemos um acordo. Quando vier a calamidade destruidora, não nos atingirá, pois da mentira fizemos o nosso refúgio e na falsidade temos o nosso esconderijo. Por isso diz o soberano Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Farei do juízo a linha de medir e da justiça o fio de prumo. O granizo varrerá o seu falso refúgio e as águas inundarão o seu abrigo. Seu pacto com a morte será anulado. Seu acordo com a sepultura não subsistirá. Quando vier a calamidade destruidora, vocês serão arrastados por ela. O profeta Isaías escreve a respeito dos líderes de Israel, que de fato zombam enquanto governam e não trazem o Senhor e os ensinamentos da palavra de Deus, a Torá, para as suas decisões. Principalmente quando consideramos a rejeição de Israel quanto ao Messias, Jesus. Isaías está dizendo que eles se gabam desta aliança, que na verdade é uma aliança com a morte, pois Deus não está neste acordo. Porém, o refúgio de Israel diante a essas decisões não será no Senhor, mas na mentira e na falsidade. De repente e sem aviso, esta aliança com a morte, intermediada com nações pagãs, será anulada por uma invasão repentina que virá do norte, quando menos esperam. Ezequiel 38:14. Por isso, filho do homem, profetize e diga a Gog: assim diz o soberano Senhor: naquele dia, quando Israel, o meu povo, estiver vivendo em segurança, será que você não vai reparar nisso? Você virá do seu lugar, do extremo norte, você acompanhado de muitas nações, todas elas montadas em cavalos, uma grande multidão, um exército numeroso. Você avançará contra Israel, o meu povo, como uma nuvem que cobre a terra, nos dias vindouros, ó Gog. Trarei você contra a minha terra, para que as nações me conheçam, quando eu me mostrar santo, por meio de você, diante dos olhos delas. Assim diz o soberano Senhor. Versículo 18. É isto que acontecerá naquele dia, quando Gog atacar Israel, será despertado o meu furor. Palavra do soberano Senhor. Em meu zelo e em meu grande furor, declaro que naquela época haverá um grande terremoto em Israel. Versículo 23. E assim mostrarei a minha grandeza e a minha santidade, e me farei conhecido de muitas nações. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Como todas as coisas na Bíblia, existem ciclos e, assim como dores de parto, existem ensaios e vão aumentando em intensidade. Então, quando nós olhamos para os acordos de Abraão, precisamos estar entendendo que este movimento para que haja paz faz parte daquilo que a palavra de Deus aponta quanto ao que o próprio anticristo, o oitavo rei, o iníquo, o chifre pequeno, desejará forjar e trazer ao seu redor, antes que aconteça a grande tribulação. Então, quando nós lemos Daniel 9:27, diz: com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Perceba como ele faz uma aliança por uma semana. Então aqui nós já apontamos para a última semana de Daniel. E quando nós falamos em semanas, nós estamos falando em anos. Então aqui nós estamos falando de os últimos 7 anos. E no meio desta última semana é quando é quebrado este relacionamento de amigos, ok? Porque ele coloca o fim deste sacrifício e oferta, assim como acontecia nos tempos do Antigo Testamento. O sacrifício e a oferta dentro do templo eram colocados pelo sacerdote, com o intuito da expiação dos pecados do povo. Ele quebra isto, colocando a obrigatoriedade da marca da besta. E aqui continua dizendo que em uma ala do templo é colocado o sacrilégio terrível.
apontando historicamente para Antíoco Epifânio, quando ele coloca um porco dentro do templo para ser sacrificado. Um animal que é considerado impuro. E com isso, ele quebra ali também o sacrifício e oferta. Porém, está apontando profeticamente para o tempo do fim. E este templo aqui aponta principalmente para nós, a Igreja de Cristo. Nós somos de Cristo, nós somos este templo. E então, dentro daqueles que for inserido a marca da besta, será colocado este sacrilégio terrível. Ou seja, assim como naquela época foi colocado um sacrifício impuro dentro do templo físico, no tempo do fim será colocado um sacrifício impuro dentro do corpo das pessoas que aceitarem a marca da besta. E com este sacrifício impuro dentro delas, elas não terão mais espaço para o Espírito Santo. Elas irão adorar apenas a imagem e a pessoa do anticristo, vide o diabo, ok? Porque o anticristo nada mais é do que a personificação espiritual do diabo, do demônio. Aquele que terá um tempo, tempos e meio tempo de poder sobre os santos. Então, a partir deste pacto de uma semana, nós podemos dizer que se inicia aqui o tempo onde o anticristo e todos aqueles que estiverem com ele na besta, o poder sobre as nações, sobre as pessoas. Então, este pacto que já começou entre estes países, ok, do Oriente Médio, apontam justamente para estes pactos no fim dos tempos, esta última semana de Daniel. E este pacto será quebrado na metade da semana. Paulo, quando escreve a sua primeira carta aos crentes da Tessalônica, fala sobre o dia do Senhor. E ele diz que este dia viria no mundo quando ninguém esperasse, como ladrão. Nós lemos lá 1 Tessalonicenses capítulo 5, do versículo 2 em diante. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite, quando disserem paz e segurança. A destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto, a mulher grávida. E de modo nenhum escaparão. Então aqui está justamente apontando para as dores de parto, descritas lá pelo próprio Jesus em Mateus 24, como o princípio das dores, e aqui já sendo consumado a grande tribulação, essas dores de parto. E de modo nenhum estes escaparão. No versículo 4 continua assim: mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que este dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Então aqui ele está justamente apontando para o povo que estará durante a grande tribulação. Mas nós não somos das trevas, para que este dia que virá após a grande tribulação nos surpreenda. É justamente isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. O próprio Jesus disse que voltaria quando menos se esperasse, como nos dias de Noé, antes do dilúvio, que as pessoas estavam ocupadas em suas atividades diárias. O mundo estará em um estado avançado de decadência espiritual, completamente corrompido. 1 Tessalonicenses 5, versículo 6. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Aqui, se você assistiu o meu vídeo a respeito das 10 virgens, vai se lembrar sobre um recado muito importante a respeito das 10 virgens. Todas elas estavam dormindo, porém 5 estavam apenas descansando. Acordaram e estavam preenchidas com azeite. Estas são as que estão seguindo com Cristo, porém param para descansar o seu corpo físico, mas a sua vida espiritual está fixada em Jesus. As demais, as 5 imprudentes que estavam com seus candeeiros vazios, estavam realmente dormindo, negligenciando a vida cristã, mesmo achando que apenas por fachada e por marcar ponto em banco de igreja estivessem recebendo algo de Deus. Porém, nada tinham com o Senhor, pois Ele mesmo olha para elas e diz: eu não vos conheço. E o versículo 7 de 1 Tessalonicenses 5 continua: pois os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, embriagam-se de noite.
Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus. E aqui as pessoas usam este versículo para declarar que nós subiremos antes da grande tribulação. Porém, a ira destinada aqui é o oposto da salvação. Percebam, Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação. Então aqui fica claro que Paulo está explicando que o oposto da salvação é a ira do Senhor, o julgamento de Deus, que virá apenas sobre aqueles que não tiverem os seus nomes escritos no livro da vida. A sobriedade espiritual é necessária dentro do corpo de Cristo. A couraça da fé e do amor cobre o coração. A nossa fé opera pelo amor de Deus derramado em nossos corações, através do Espírito Santo. É um amor que funciona não por emoções, mas pelo agir do Espírito. Jesus, cujo sangue expiou totalmente e para sempre os nossos pecados, nos redimiu de volta para Deus, providenciando para nós perdão e purificação dos nossos pecados. Não apenas isso, mas o seu sangue e a fé em seu sangue aplicado nas ombreiras do nosso coração, assim como nas ombreiras das portas das casas do povo de Israel no Egito. Este sangue nos salvará e protegerá quando o anjo destruidor passar pelo Egito deste mundo, bem no final da noite, da grande tribulação. Como o próprio Paulo escreve lá em Romanos 5, versículo 9. Já que agora fomos justificados pelo sangue, quanto mais seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Esta ira é justamente o julgamento final para aqueles que não têm o sangue em suas ombreiras. Jared Kushner, tenho certeza que quer ver uma paz no Oriente Médio e Jerusalém em paz com seus vizinhos árabes, islâmicos. Mas, de acordo com a palavra de Deus, não pode haver ou não haverá paz verdadeira e duradoura do Oriente Médio ou em qualquer lugar do mundo, até que o príncipe da paz reine e habite em seu propósito original no Monte Sião, na cidade de Davi. Isaías 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Então, queridos, enquanto isso, nós continuamos com os nossos olhos atentos, vigilantes, porém, sem colocar medo em nosso coração. Ao invés disso, conhecimento da palavra. Medite, pratique e aproveite enquanto você ainda pode acumular conhecimento dentro do seu espírito, porque haverá um dia em que você precisará utilizar isso e você terá isso bem guardado dentro do seu templo, o templo que você carrega, a presença de Deus. Por isso, permaneça firme, forte e vigilante, em nome de Jesus. Esse é o meu desejo para você. Amém. Deus abençoe, queridos. Fiquem na paz e até o próximo vídeo.